de ácidos nucleicos. Tranquilo? Ácidos nucleicos. Esse nome remete a núcleo. Por quê? Porque DNA e RNA são os ácidos nucleicos. E inicialmente identificado o nosso DNA no núcleo das células. Daí essa relação, ok? Você está vendo aí então agora o quê? O que você está vendo aí justamente é o modelo da molécula de DNA, à sua esquerda, né, simplificado, um desenho. No centro da tela, você está vendo os dois indivíduos, né, os dois cientistas responsáveis por montar esse quebra-cabeça e poder justamente apresentar ao mundo, à comunidade científica, esse modelo da molécula que detém a informação genética, que detém a hereditariedade, que é o ácido nucleico, né? Temos ali o Watson, o agachado, mais baixinho, na verdade está num plano mais baixo, e Crick, né? Os dois, juntando uma espécie de quebra-cabeça, onde você tem aí a contribuição, né? A pesquisa de outros pesquisadores, inclusive uma mulher, né? A Rosalind. O que eles fizeram? Eles foram montando como quebra-cabeças e em cima de observações conseguiram então propor ao mundo esse modelo de DNA do ácido desoxirribonucleico, essa visão tridimensional do DNA, né? 1953, os dois, James Watson e Francis Crick, ganharam um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1960 por essa descoberta que revoluciona a citoquímica, né? E aí surge a grande biologia molecular e engenharia genética, molecular, tudo isso é revolucionado a partir do entendimento da molécula de DNA e como, então, nela ficam as informações hereditárias, a herança, os genes. Ok? Belezinha? Vamos lá, então. Começando pelo DNA. O DNA, gente, é uma macromolécula orgânica constituída por nucleotídeos. Nucleotídeos, polímero de nucleotídeo, portanto, porque são a sequência de nucleotídeos interligados. O que forma o nucleotídeo? Você tem ali o fosfato, você tem ali a pentose e você tem ali uma base nitrogenada, né? Nucleosídeo é somente a pentose e a base. Nucleotídeo é o conjunto associado ao fosfato. Isso aí é o tijolo, podemos dizer assim, né? É a unidade que vai constituir o ácido nucleico, o DNA. Como é que isso aí se organiza? Então, vamos lá, olha só. Você precisa, além, para poder montar, você vai precisar lá do fosfato, PO4, você vai precisar de uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, você está vendo aí as pentoses, ó, você tem a ribose e você tem a desoxirribose. O DNA tem a desoxirribose na sua estrutura, por isso DNA, ácido desoxirribonucleico. E o RNA tem a ribose, né, por isso ácido ribonucleico, RNA. Tranquilo? Então, esse é um dos componentes do nucleotídeo. O outro componente é uma base, né? A base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas são divididas em dois grupos. As bases púricas, porque derivam de um composto chamado purina, ou um grupo chamado purina, as purinas. E as bases pirimídicas, que derivam das pirimidinas, ok? A base púrica do ácido nucleico pode ser a adenina, pode ser a guanina. As bases pirimídicas, citosina, timina e uracila, ou uracil, ou uracilo, ok? Muito comum usado também em espanhol, uracilo. Então, olha só, eu peguei um fosfato, eu peguei uma pentose, e eu peguei um tipo dessas bases, eu tenho um nucleotídeo. Se eu estou analisando o DNA, no DNA eu terei sempre o mesmo fosfato e a mesma pentose. O que muda de um nucleotídeo para o outro? Muda o tipo de base nitrogenada que ele apresenta. Tá? Então, o modelo do DNA proposto por Watson e Crick, a estrutura do DNA, ela consiste de 2 filamentos de polinucleotídeos, ou seja, você pega um nucleotídeo, liga em outro nucleotídeo, você vai ter sempre uma ligação entre o fosfato com a pentose. E essa ligação cria uma unidade comum, só que em cada nucleotídeo desse, você tem um tipo de base. Portanto, você vai ter uma fita de polinucleotídeos, né, de um lado, e uma fita de polinucleotídeos do outro.
Esses dois filamentos, eles vão sofrer uma atração por pontes de hidrogênio, como você pode ver na figura da esquerda da tela aí que você está vendo agora, né? Então você está vendo o que ali? Ó, olha lá, ó. Onde tem a base T de timina, você tem a base A. Onde tem a base G, você tem a base C. Sempre nessa combinação. Você não vê a base U em nenhuma unidade de DNA, por quê? Porque a uracila, o uracilo, ele forma as unidades do RNA, ele não é encontrado no DNA. Ele é equivalente à base timina, mas ele não é encontrado no DNA, ok? Então olha só, você está vendo 3 tracinhos entre a C e G, entre citosina e guanina, e 2 tracinhos pontilhados entre timina e adenina. O que significa isso? Número de pontos de hidrogênio. Entre citosina e guanina, 3 pontes. Entre timina e adenina, 2 pontes. Então, de um lado um filamento, do outro lado outro filamento complementar. Isso é muito importante para você gravar, assimilar. Eles não são idênticos, eles são complementares. Um lado T, do outro lado A. De um lado C, do outro lado G. Ok? E no espaço, essa conformação molecular apresenta-se em alfa-hélice ou de forma helicoidal. Torcida, como se fosse uma escada em caracol, né? Lembra do filme Jurassic Park, né? No filme Jurassic Park, o primeiro lá, tem aquela explicação de como os caras conseguiram reproduzir o dinossauro a partir de DNAs fossilizados. E aí aparece lá o desenho, a animaçãozinha, mostrando o DNA como uma dupla, né? Dupla hélice, portanto, formado por 2 filamentos complementares, ok? Quem propôs isso, quem mostrou isso para o mundo, James Watson e Francis Crick. Beleza? Vamos lá então? Olha só. DNA. O DNA é o detentor, portanto, da informação genética. O sequenciamento de bases do DNA é que guarda a informação para a produção de uma proteína. Você tem que lembrar que proteína é um grupo enorme, estrutural, plástica, mas também de função enzimática. Então qualquer reação química que dependa de enzima, depende de uma enzima, depende de uma proteína. E essa proteína, para ter sido produzida, depende de um sequenciamento de bases da molécula de DNA. Como uma receita. Você vai fazer um bolo, o que você faz? Você pega a receita e vê quais ingredientes. Você mistura naquela sequência e obtém o teu resultado final. Uma nega maluca, um pão de ló, beleza. O DNA detém a receita, só que ele não vai executar a receita. Ele passa essa informação criando outras moléculas de ação, que são os RNAs. Só que antes de ocorrer esse processo, o DNA necessita e tem uma capacidade fenomenal na natureza, que é justamente de se autoduplicar. Né? Então ele tem uma capacidade que nós chamamos de replicação, é a síntese semiconservativa. Por que que isso existe? Olha lá, por que que isso existe? Uma célula quer se dividir, ela tem o seu material genético, ela quer formar 2 células filhas idênticas a ela. Como? Ela tem que ter cópia do DNA, então ela processa uma cópia através desse processo que você está vendo numa figurinha na tua tela. Olha lá, você está vendo o que ali? De cima para baixo, o DNA normal, né? Segmento 3 segundos, 5 segundos, quer dizer, que é a posição de ligações entre fosfato e pentose. Então está ali, ó, completinho. Só que do meio para baixo você está vendo a molécula aberta. E está surgindo 2 filamentos de cor diferenciada. São as novas fitas. Quem organiza isso? A enzima chamada de DNA polimerase. Ela faz o quê? Ela rompe as pontes, afasta os segmentos de DNA e começa a fazer uma leitura de cada lado, trazendo nucleotídeos que a célula tem, prontos, e recombinando. Então, na verdade, ela afasta e refaz uma nova fita complementar para um lado e uma nova fita complementar para o outro lado. Quando ela abriu, se ela abriu e o lado da molécula original tem A, ela traz o nucleotídeo com T. Se tem T, ela traz o nucleotídeo com quem? O A. Se tem C, ela traz o G. Do outro lado, ela vai fazer a mesma coisa. Então, ao final do processo, você acaba gerando cópia desse DNA. Você passa a ter 2 moléculas. Com uma curiosidade, as 2 moléculas têm metade da molécula antiga e metade nova. Por isso o nome síntese semiconservativa.
E isso ocorre no núcleo, é usado para que uma célula possa entrar em divisão, seja tanto por mitose quanto por meiose. Ok? A DNA ligase é uma enzima acessória que ajuda a ligar e refazer, né, as pontes de hidrogênio e a ligação entre os nucleotídeos para reformular ou para duplicar, melhor dizendo, a molécula de DNA. Ok? Beleza. Agora, existe um outro processo, que nós chamamos de transcrição do código genético. O processo de transcrição do código genético é aquele, pessoal, que vai, a partir de segmentos do DNA, produzir moléculas de RNA, por uma espécie de complementariedade, só que com cuidado. Sempre se na sequência do DNA eu tiver a base A, o equivalente seria T no DNA, mas eu estou formando um segmento de RNA. Então, no lugar da base T, eu vou colocar a base U. Então, aparece um segmento nucleotídeo novo que tem a uracila. Através da transcrição, nós temos então a produção de RNA transportador, que é aquele responsável por transportar os aminoácidos para a síntese proteica. Ele detém o código genético de uma forma complementar. Então, isso é chamado de anticódon. Beleza. O RNA mensageiro, que tem o códon herdado por transcrição do segmento do DNA. E o RNA ribossomial ou ribossômico, que é aquele RNA que compõe o próprio ribossomo, organela ligada ao processo de síntese proteica. Ok? Beleza? Então vamos lá. Como é que funciona essa síntese? A síntese, galera, ela é chamada de a tradução do código genético. A tradução ocorre obedecendo uma tabela que apareceu aí na tua tela. Esta tabela é a tabela de códons. Ali você tem uma relação, ó. Primeira coluna, né? Primeira letra, segunda letra, terceira letra. Aí você tem ali, ó, por exemplo, lá no primeiro quadradinho, lá de cima, o primeiro de todos. Você tem como primeira letra U, em cima U, e lá no canto uma sequência, U, C, A, G, ok? Aí você vê ali, ó, U, C. O que é aquilo ali? É uma trinca que no RNA mensageiro vai atrair o transportador que traz a fenilalanina. Aquele PHE ali é a abreviação de fenilalanina, um aminoácido usado para compor proteína. UA, leu de leucina. Então essa sequência, quando presente no segmento de RNA mensageiro, atrai um transportador, que tem sempre 3 bases, uma trinca chamada anticódon, que vem se combinar com essa trinca chamada códon, trazendo a leucina. O que você tem que entender dessa tabela? Ela é universal, vale para qualquer ser vivo, ok? Beleza? E é dita degenerada. A gente diz que o código genético é degenerado por quê? Porque se você olhar bem, olha ali, ó, você tem um aminoácido fenilalanina e tem 2 códons para ele. A prolina, por exemplo, se você pegar a segunda linha, segunda coluna, você tem lá o pró de prolina. A prolina, olha só, ela tem 1, 2, 3, 4 trincas. Portanto, 4 códons diferentes atraem o mesmo aminoácido, prolina. Por causa dessa, digamos assim, degeneração, né? 1 com 4, degenerado, então a gente diz que o código genético é degenerado. Agora, existe um outro processo, que nós chamamos de transcrição do código genético. O processo de transcrição do código genético é aquele, pessoal, que vai, a partir de segmentos do DNA, produzir moléculas de RNA, por uma espécie de complementariedade, só que com cuidado. Sempre se na sequência do DNA eu tiver a base A, o equivalente seria T no DNA, mas eu estou formando um segmento de RNA. Então, no lugar da base T, eu vou colocar a base U. Então, aparece um segmento nucleotídeo novo que tem a uracila. Através da transcrição, nós temos então a produção de RNA transportador, que é aquele responsável por transportar os aminoácidos para a síntese proteica. Ele detém o código genético de uma forma complementar. Então, isso é chamado de anticódon. Beleza.
o RNA mensageiro, que tem o códon herdado por transcrição do segmento do DNA. E o RNA ribossomial ou ribossômico, que é aquele RNA que compõe o próprio ribossomo, organela ligada ao processo de síntese proteica. Ok? Beleza? Então vamos lá. Como é que funciona essa síntese? A síntese, galera, ela é chamada de a tradução do código genético. A tradução ocorre obedecendo uma tabela que apareceu aí na tua tela. Esta tabela é a tabela de códons. Ali você tem uma relação, ó. Primeira coluna, né? Primeira letra, segunda letra, terceira letra. Aí você tem ali, ó, por exemplo, lá no primeiro quadradinho, lá de cima, o primeiro de todos, você tem como primeira letra U, em cima U, e lá no canto uma sequência, U, C, A, G, ok? Aí você vê ali, ó, U, C. O que é aquilo ali? É uma trinca que no RNA mensageiro vai atrair o transportador que traz a fenilalanina, aquele PHE, ali é a abreviação de fenilalanina, um aminoácido usado para compor proteína. UA, leu de leucina. Então essa sequência, quando presente no segmento de RNA mensageiro, atrai um transportador, que tem sempre 3 bases, uma trinca chamada anticódon, que vem se combinar com essa trinca chamada códon, trazendo a leucina. O que você tem que entender dessa tabela? Ela é universal, vale para qualquer ser vivo, ok? Beleza? E é dita degenerada. A gente diz que o código genético é degenerado por quê? Porque se você olhar bem, olha ali, ó, você tem um aminoácido fenilalanina e tem 2 códons para ele. A prolina, por exemplo, se você pegar a segunda linha, segunda coluna, você tem lá o pró de prolina. A prolina, olha só, ela tem 1, 2, 3, 4 trincas. Portanto, 4 códons diferentes atraem o mesmo aminoácido, prolina. Por causa dessa, digamos assim, degeneração, né? 1 com 4, degenerado, então a gente diz que o código genético é degenerado. Do esquema a partir de agora, tá? Olha só. Você tem ali uma fitinha vermelha, está aparecendo a figura na tradução do código genético, ok? Você tem ali uma fitinha vermelha, essa fita vermelha está lá, 5,3, que é o sentido de leitura. Você está vendo embaixo a subunidade pequena, está escrito ali, subunidade pequena do ribossomo. Tem a subunidade maior, a grande, tá? Então, quando o RNA mensageiro é produzido a partir de sequências do DNA lá do núcleo, ele sai do núcleo e vem para o citoplasma. Por que ele tem que vir para o citoplasma? Porque a síntese proteica ocorre no citoplasma, usando ribossomos livres ou ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Por isso essa organela também tem função de síntese proteica. Ok? Aí olha o que vai acontecer. Vem a fita, saiu do núcleo pela carioteca, pelos poros ou anúleo da carioteca, vem para o citoplasma. Aí ó, o ribossomo é atraído, ele se acopla nesse segmento, nessa fita, que ali está em vermelhinho, ok? Aí o que vai acontecer ali? Olha lá, você tem trincas, uma está em destaque, você está vendo? Tem ali ó, sítio de ligação do RNA mensageiro, tranquilo. Aí logo em seguida tem uma trinca, AUG. Primeiro códon, quer dizer o seguinte, aquele é o códon de início. Esse códon de início, ele é universal, para qualquer proteína. Ele vai atrair o transportador, que é aquela molécula ali mais clarinha que você está vendo, né? Que tem uma trinca, UAC. Aquilo é o chamado anticódon. Olha que legal. Quando o ribossomo se acopla ao mensageiro, ele ativa as trincas e atrai o transportador. Você está vendo ali, F-metionina é a metionina, é o primeiro aminoácido que compõe qualquer proteína, porque esse é o chamado códon de iniciação. Então, justamente vem lá agora quem? Vem o transportador e vai se acoplar àquela trinca. Então, ó, a trinca AUG do mensageiro, na fita vermelha, códon, atrai a trinca, o anticódon do transportador. E aí chegou o primeiro aminoácido. Ao mesmo tempo, vem a subunidade maior e se acopla a esse sistema. Aí, olha só, a última figura nessa sequência da primeira parte, você está vendo que lá, ó, as duas subunidades ligadas, sítio E, que é o sítio de ligação, o sítio P ocupado,
pela metionina trazida pelo transportador, e o sítio A desocupado. Está ativado, galera. Agora, o que vai acontecer? Ele vai atrair um novo transportador para essa trinca. Né? Ele vai, então, atrair, e você está vendo na sequência, na próxima imagem, você vê ali, ó, de novo, no alto da tua tela aí, você tem de novo o segmento vermelho, que é a continuação, você tem A, o G, que era a trinca inicial, o primeiro códon, com a metionina no transportador. E você já está vendo o segundo aminoácido, quer dizer, ele foi atraído para o segundo trio de bases, o segundo códon, né, a trinca G-U-C. Então, ó, A, o G, depois G-U-C. Vai atrair quem? Se é G, atrai C. Se é U, atrai A. Se é C, atrai G. Então, ele vai atrair um transportador que tenha essa combinação. Então, sempre na combinação, quem é esse transportador? É aquele que está trazendo o aminoácido valina, o val que está ali. Chegou o segundo aminoácido. O que acontece agora? Um aminoácido se liga no outro, ligação peptídica entre radical ácido com radical amina, sai água, lembra lá? Pois é, como a metionina vai se ligar à valina, olha o que vai acontecer. O primeiro transportador pode ficar livre agora, porque a metionina passa a ficar ligada à valina, que está ligada ao segundo transportador. Esse primeiro sai fora e você então tem o ribossomo deslizando pela fita vermelha, pelo RNA mensageiro, liberando novamente o sítio seguinte. O sítio seguinte, na última imagem do alto da tela, você tem uma trinca, U-U-C. Esta trinca vai atrair quem? Vai atrair um outro transportador. Tá? Então, olha lá o que vai atrair ali. Ó. Você está vindo com mais um transportador trazendo o complemento. Se eu tenho A, U, C no mensageiro, a fita vermelha da tua figura, isso é o códon. Eu vou atrair o anticódon, que obedece àquele código da tabela. A, A, G. O AG vem e vai trazer um novo aminoácido. Esse novo aminoácido do AAG vai se ligar com a metionina, então eu passo a ter 3 aminoácidos ligados. O transportador que segurava valina e metionina pode sair para buscar novos, porque sempre o último transportador que chega é aquele que retém a sequência de aminoácidos. Quando você liga aminoácidos em cadeia, você está fazendo o quê? Está formando um polipeptídeo, um polímero de aminoácidos, e isso vai dar origem a uma proteína. Na figura, já está mostrando o processo mais avançado, e ó, uma série de aminoácidos ligados, formando a proteína. Aí você está vendo surgir uma coisinha diferente ali, chamado fator de liberação, com uma trinca, ACU. Essa enzima aí, fator de liberação, ela não traz aminoácido. Ela é atraída por códons específicos que marcam o final da sequência. Como é que a célula sabe que tem que parar ali na produção daquela proteína? Não pode ir adiante. Por causa disso. Porque quando o ribossomo se desliza e encontra a sequência, como chamado códon de término, né, ou de parada, ela vai atrair não um outro transportador com aminoácido, mas ela atrai o fator de liberação. Ele vem, se liga no sítio e interrompe o processo. Esse tipo de mecanismo vai permitir a liberação do polipeptídeo e vai permitir a separação das subunidades ribossomiais, liberando aquela sequência de RNA mensageiro. É assim que a célula, então, sabe quais aminoácidos ela tem que usar para repetir a fórmula daquela proteína que ela necessita. Uma queratina, uma insulina, é sempre dessa forma. Quem contém o códon original, né, a sequência original, DNA, transferiu para o RNA mensageiro por transcrição, formou os transportadores, vão os transportadores pegar os aminoácidos, o mensageiro vai para o citoplasma, atrai, no caso, os ribossomos, porque eles têm que estar presentes para ocorrer a síntese, e aí começa a leitura de códon a códon. Cada 3 bases, um códon. Atrai o complemento, que é o anticódon do transportador, que acaba trazendo um aminoácido para a sequência. Aminoácidos em série, ligações peptídicas, você está formando uma proteína. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de tradução do código genético, ou a chamada síntese proteica. Entendeu bem? Legal? Então, era isso que nós tínhamos a falar.
por enquanto, né, sobre esse assunto. Então, valeu. Você vai entender depois melhor na genética o papel desses genes, como eles vão agir, que leis regem essa transferência de informação de DNA. Ok? Valeu!